Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto distrital online, realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, falamos direto da região da Nova Inglaterra, Estados Unidos, e temos o privilégio de prestar este culto a um Deus real através do sistema virtual. Sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2025. Estamos, portanto, na última quarta-feira do mês de junho, tendo a oportunidade deste encontro para oração, para também confraternização no Senhor e o estudo da palavra, a fim de que possamos ser transformados pela certeza da presença de Deus em nossa vida. Hoje, em especial, vamos receber o pastor Hélio Fernando, pastor estagiário, estudante do curso de teologia da nossa Faculdade Adventista de Teologia do Paraná, na cidade de Maringá, que desde o mês de março, então, tem estado conosco na prática do pastoral do estágio de evangelismo aqui na nossa igreja de Framingham. E que no próximo sábado, dia 28, se despede dos nossos irmãos, da nossa comunidade, com a certeza de ter deixado aqui uma semente, um legado para a posteridade na expansão do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um privilégio recebermos este pastor em formação, tendo tido a oportunidade de estarmos juntos lado a lado na expansão do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai apresentar para nós a palavra de Deus e também teremos nossa oportunidade da oração intercessora, sempre com a participação do nosso irmão Manuel Nascimento. Nesse instante, nós vamos fazer uma breve oração de abertura e, na sequência, louvarmos o nome de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Pode ser que alguns cheguem a este horário com preocupações, com tristezas, com um sentimento de derrota. Outros podem estar celebrando vitórias, mas na tristeza ou na alegria, na derrota ou na vitória, louvado seja o nome de Jesus. Então, Pai, por favor, estamos agradecidos porque temos a oportunidade, apesar das circunstâncias, de adorá-lo com liberdade religiosa, podendo então mais uma vez louvar o teu nome, orar e estudar a tua palavra. Esteja, por favor, conosco, e estamos te adorando de maneira virtual, mas podemos sentir a sua presença real em nossa vida. Esteja iluminando a mente de todos que irão participar ouvindo a tua palavra, também nosso pregador de hoje, pastor Hélio Fernando, o momento da oração intercessora, enfim, que tudo neste culto nos leve para mais perto de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então juntos louvar ao nome de Deus. Daqui a pouquinho teremos também um momento da oração intercessora e ao final da mensagem o pastor Hélio também vai orar para encerrar a transmissão desta noite. Então, este é um culto de oração também com a ênfase que temos nesta importante ferramenta de comunicação com o nosso Deus, a oração. Vamos então adorar ao Senhor com o cantar de um hino muito bonito que tem a ver com a mensagem desta noite. Arrependam-se, pois a porta é estreita, e exatamente a cruz é a motivação para que possamos alcançar o objetivo através desta porta estreita que é a salvação. Então, ao olhar para a cruz, que possamos ter a certeza de que com a ajuda de Cristo chegaremos lá. Louvemos juntos ao Senhor e daqui a pouquinho o momento da oração intercessora.
tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti. Me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Graças a Deus por esta graça extraordinária. Graças a Deus pelo privilégio que eu e você temos, exatamente de podermos contar com a ajuda de Jesus na nossa luta diária, em prol de fazermos a sua vontade, em prol de podermos então finalmente desfrutar da certeza da salvação. E é por isso que estamos aqui, para buscarmos este amor, esta graça, a fim de alcançarmos o maior de todos os objetivos, estarmos para sempre com Jesus. Vamos dar aqui uma boa noite para a querida Maria de Jesus Santos, direto de São Paulo, pela página da Igreja de Framingham. Temos aqui a Virgínia Graça, também da nossa igreja, Maria, pela página de Framingham, Maria de Jesus, da Igreja do Campo de Fora, assim como a Virgínia Graça. E nossa irmã Virgínia tem pedido orações pela sua filha Rosângela Graça, que inclusive já está internada a fim de fazer uma cirurgia, né? Uma cirurgia que demanda aí um certo cuidado, uma certa atenção. Então, por favor, coloquem no seu caderno de oração a vida da Rosângela Graça, que está se preparando para uma cirurgia, eu acredito que no dia de amanhã. Belmira Lopes de Pataquet, dando aqui o seu boa noite, juntamente com a Maria Roseli. Maria Roseli, que está dizendo noite gelada aqui na cidade de Itapevi. E o meu pedido é por um jovem chamado Vitor. Ele tem 17 anos e está sofrendo com síndrome do pânico. Vejam que situação mais desafiadora. A nossa irmã Roseli está compartilhando conosco neste momento a respeito deste jovem. Por favor, vamos colocá-lo também em nossas orações, o jovem chamado Vitor. Vitor tem apenas 17 anos de idade, está sofrendo com síndrome do pânico. Temos também a querida Francisca Araújo, direto de São Paulo.
ela que nos escreve aqui: boa noite, pastor. Peço oração pela minha saúde, minhas filhas, netos, bisnetos e o meu tataraneto, que é um bebê. Que Deus abençoe a todos nós. É o pedido da querida Francisca Araújo, da nossa igreja do Ipiranga, lá no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo. Também aqui pela página da família Primeiro Encontro, a querida Clélia Pivetta, direto da nossa igreja aqui de Boston, Igreja Brasileira de Boston, conhecida também como Salgos. Que bom que você está conosco, minha irmã. Bênçãos para você e toda a sua família. Nós temos aqui pela página de Seekonk, nós temos o Raul Pereira. Obrigado por estar novamente com a gente, Raul. Deus esteja com você e sua família. Também a querida Michele Oliveira está conosco, direto da Flórida, assim como o Raul. Espero que sua mãe e sua esposa estejam bem de saúde. A sua esposa faria uma cirurgia na retina, não é? Espero que tenha corrido tudo bem com elas e sua mãe melhor da pneumonia. Raul. Eurides Brito, Eurides Brito, não. Eurides Andrade, direto de Osasco, também conosco, dando aqui o seu boa noite, ao lado da Célia Alves, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Michele, então, dando o seu boa noite, direto da Flórida. O querido Marcos Alexandre, também de São Paulo, agradecendo a Deus pela sua saúde, pelos livramentos e pela sua família. O querido Raul, da Flórida, boa noite, pastor. Queria informar que a minha esposa Rose fez a cirurgia e já está em casa. Deus seja louvado, Raul. Muito feliz que tudo tenha corrido bem com ela e espero que sua mãe esteja se recuperando também. A Silvana Sintra, sempre conosco às quartas-feiras. Uma boa noite para você e sua família. Bênçãos. Também, pastor, sobre minha mãe. Ela ainda está no hospital. Os médicos acharam melhor que ela fizesse uma traqueostomia e está em observação pelos próximos dias. Estamos um tanto muito preocupados com a saúde da mamãe do Raul, a dona Camélia, não é? Se não me engano, eu anotei no nosso caderno de oração, Carmélia. Carmélia é o nome da mãezinha do Raul. Ela está com pneumonia, mas o quadro exigiu que fosse feita, então, uma traqueostomia. Vamos orar para que ela possa reagir ao tratamento. Sim, Raul. Depois você peça a Michele o nosso contato, esteja à vontade para falar conosco, estamos à disposição, tá bem? Muito bem, chegando também aqui a Maria de Jesus. Pastor, a minha amiga agradece pelas orações, a Vera, a amiga dela fez a cirurgia sobre a questão dos câncer no seio, está com câncer, muitas dores, mas está em casa se recuperando da cirurgia e agradece muito. Ela mora na cidade de Ilhabela, litoral de São Paulo. Então, que Deus tenha misericórdia desta senhora pela qual oramos a respeito, então, desta cirurgia de câncer no seio, né, que ela possa se recuperar. E que amanhã está marcada, então, a cirurgia da Rosângela Graça às 6 horas, ok? Às 6 horas. Aqui pelo Zoom nós temos do Espírito Santo Carline, Marcos, William e Miguel, Pawtucket, Rhode Island. Nós temos Carol e Manuel, nosso irmão Manuel, que já fará a oração para nós. Diana, Gabriel, Amizadai, Abigail e Elizabeth, região do Cape Cod. O querido pregador de hoje, Hélio Araújo, aqui mesmo de casa, aqui de cima, do quarto acima da minha cabeça. Temos aqui a Karina, o Edmar e a Lorena, também da região do Cape Cod. O papai do Hélio está conosco aqui também, querido irmão em Cristo, nosso coronel do Exército Brasileiro, Hélio Araújo. Seja bem-vindo, meu irmão, prazer tê-lo conosco novamente. E também nossa querida irmã Maria Oliveira, da nossa igreja de Seacom. Pastor, como eu faço para assistir no YouTube? Acesse o YouTube, irmã Roseli, @Família Primeiro Encontro. Só que no YouTube não é ao vivo, tá bom? No YouTube depois vai gravado. Nós estamos aqui providenciando uma tecnologia melhor para transmitir simultaneamente no YouTube também, mas hoje ainda não é possível, tá bom? Então, no YouTube, nossos vídeos são gravados. Então, depois que vai ao vivo aqui no Face e no Zoom,
aí ele é transferido para o YouTube por enquanto. Já já, com uma tecnologia, um computador melhor, vamos fazer também no YouTube ao vivo, tá bom? Muito bem. Creio que já temos aqui todos os pedidos e agradecimentos. Se alguém aqui no Zoom também quiser fazê-lo de forma objetiva, abrindo o seu microfone, estejam à vontade antes da oração do nosso irmão Manuel. Se alguém quiser abrir o microfone, compartilhar algum pedido, algum agradecimento, algum testemunho, estejam à vontade por fazê-lo, tá bem? Basta abrir o microfone. Caso contrário, nós vamos então pedir ao nosso irmão Manuel que daqui a pouquinho faça a oração intercessora nesta noite. Alguém gostaria? Se não houver nenhuma participação via microfone, pelas mensagens já todos se manifestaram. Então, querido irmão Manuel, por favor, a sua oração intercessora em prol da Rosângela, que vai ser operada. Gratidão a Deus também. Nós temos aqui pela recuperação da Rose, pela saúde da dona Carmélia, enfim, temos aqui pedidos e agradecimentos também à cirurgia desta senhora na cidade de Ilhabela, que correu tudo bem, que ela se recupere da sua cirurgia. Enfim, temos aqui pedidos e agradecimentos que o irmão pode colocar diante do Senhor, por favor. Madalena Minho, você cai. Está me ouvindo? Agora sim, por favor, obrigado. Boa noite. Senhor, nosso Pai, nosso amigo, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar convívio neste momento. Obrigado também ao Pai pela tecnologia que nós temos, que nos dá a oportunidade de reunir com vários irmãos, vários amigos de outros lugares. Querido Pai, o Senhor ouviu os pedidos que aqui foram feitos nesta noite. Nós queremos interceder para o nosso irmão Paulo, aqui em Rhode Island. Nós queremos interceder também para Rosângela, a Graça, para o Vítor, para o Francisco e a família, também para a Carmélia e para a Rosi. Senhor Santo Deus, muito obrigado pelas vitórias que nós temos durante este dia e nós queremos pedir que o Senhor continue nos dando vitória, nos protegendo e nos guiando. Quero pedir uma bênção muito especial para o pregador desta noite, o pastor Hélio, que vai trazer a mensagem, possa alcançar aos nossos corações. Nos abençoa nesta noite, nos dá uma noite de paz. Nós suplicamos por Cristo Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Muito obrigado, querido, mais uma vez. Que Deus esteja com você e nossa irmã Carol. Muito bem, querido Hélio. Chegou o momento. Seja bem-vindo mais uma vez. É um privilégio a gente poder ter passado esses meses juntos, né? Tudo começou lá atrás com uma participação assim online, só que aí você ainda estava no Brasil, não é? E hoje você já está aqui conosco, encerrando a sua jornada, o seu estágio, agradecendo ao seu pai que nos acompanha com a sua família ali em Brasília, Distrito Federal, e agradecendo acima de tudo a Deus pela oportunidade de vivenciarmos aqui as experiências práticas do Evangelho. Que Deus te use e, ao final, esteja à vontade também para encerrar com uma oração, ok? Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Walter. Quero desejar uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, para falarmos um pouquinho da palavra de Deus. Também agradecer ao pastor Walter, que me acolhe aqui em sua casa, esse jovem peregrino aqui, e o pastor Walter e a sua família não hesitaram em me acolher durante esses últimos dias aqui na região da Nova Inglaterra. Então, publicamente, pastor Walter e a família, muito obrigado pelo carinho e que Deus continue abençoando a família, a casa e o ministério do Senhor. Tá Amém. bem? Privilégio para nós. O privilégio é todo meu. E, mais uma vez, eu gostaria de dizer boa noite a todos, né? Um prazer para mim estar aqui. E hoje vamos comentar um pouquinho, né, sobre o que diz a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 13,
Então, você que está aí em casa, se puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Eu gosto muito dos evangelhos, né, pois onde tem uma participação direta ali de Jesus, e aqui acontecem eventos extraordinários que aumentam a nossa fé, nos ajudam a compreender um pouco mais do amor, da graça, da justiça de Deus. É o que vamos acompanhar um pouquinho nessa noite. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 3, vamos começar a partir do verso 1, tá bom? Que diz o seguinte: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Bom, para dar aqui um panorama geral do que estava acontecendo na época, né? Os galileus, né, como diz mesmo o nome, vem ali da região da Galileia. E a região da Galileia, de Israel, era uma região muito fervorosa politicamente, né? Os galileus, eles eram muito resistentes ao poder romano ali na pessoa de Pilatos. Então, enquanto eles faziam os sacrifícios, né, muito cultural da época deles ali, dos animais, Pilatos foi lá e matou aqueles galileus ali que estavam fazendo sacrifício e misturou, né, junto com o sangue dos animais. E aquilo ali causou, né, culminou numa grande manifestação, em grande pavor ali do povo judeu naquela época. E ali Jesus aproveitou esse evento para falar assim: olha, não é porque essas pessoas talvez estavam ali se manifestando indevidamente, né, que eles sofreram isso, certo? Não é por causa dos atos daquelas pessoas que aquelas pessoas estavam padecendo. Logo na história seguinte, fala sobre a Torre de Siloé. Siloé também era um bairro ali de Jerusalém, né? E ali era muito famoso o tanque de Siloé. O tanque de Siloé justamente servia também para o ritual da purificação, que também era uma prática cultural muito famosa ali do povo de Israel. Então, quando caiu, né, desabou a Torre de Siloé, né, e matou bastante ali pessoas, israelenses, judeus, né, Jesus também fez a mesma pergunta, falou assim: não pense que essas pessoas que ali morreram são pecadoras ou mais pecadoras que vocês. Eles também não eram. Aqui no verso 5 fala assim: eu vos afirmo, se não vos arrependerdes, todos igualmente também perecerão. Então Jesus está dizendo aqui, ó, não importa, né, se você é pecador ou não é pecador, né? No final, se todos nós não nos arrependermos, não tivermos o arrependimento em nosso coração, todos nós iremos perecer. E Jesus, ele é maravilhoso como sempre, ele utiliza isso justamente porque na época era muito comum que as pessoas pensassem que se acontece alguma coisa, algum sofrimento na minha vida, é ou porque eu sou pecador, ou porque na minha família, nos meus antepassados, alguém também era pecador. Se a gente, por exemplo, abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 9, a gente pode ter uma certeza disso. A gente pode ver como isso era comum na época. João, no capítulo 9, diz o seguinte, a partir do verso 1, olha só. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então a gente vê que era muito comum naquela época as pessoas pensarem:
Se aquela pessoa padece de alguma doença ou de algum sofrimento, é porque ou ela ou o pai, os pais eram pecadores. Mas Jesus, justamente utilizando desses fatos, né, por exemplo, como ali a morte dos galileus e da queda da Torre de Siloé, mostrando que não é preciso as pessoas serem pecadores para padecerem. Infelizmente, no mundo em que vivemos, onde o pecado ele habita, nós teremos, né, dificuldade. Nós vemos aqui, por exemplo, mais cedo, né, com o pastor Walter leu aqui alguns pedidos de orações, onde pessoas, infelizmente, estão aí padecendo, estão com sofrimento, alguma doença. E isso não é porque elas são mais pecadoras ou não, mas é porque, infelizmente, no mundo em que vivemos, onde o pecado ele habita, ele reina, todos nós, em algum momento de nossa vida, ou padecemos ou iremos padecer de algum sofrimento. Então, Jesus ele utiliza desses eventos para mostrar que isso não é porque somos mais ou não pecadores. Beleza? Então, voltando ali para o Evangelho de Lucas, a história ela continua, tá? E a partir do verso 6 diz o seguinte: Evangelho de Lucas 13, a partir do verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. E aqui, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é uma parábola muito preciosa que Jesus nos deixou também nesse contexto aqui sobre arrependimento. Olha só, certo homem, aqui nós podemos interpretar esse homem como Deus o Pai, né? Ele chega, né, ali na sua vinha e fala assim: olha só, essa figueira aqui não está dando nenhum fruto. Por que ela está aqui ocupando a terra de forma inútil? E então Jesus fala assim: ó, Senhor, por favor, dê-me pelo menos mais um ano para que eu possa trabalhar nessa figueira, para que ele coloque estrume, para ele que eu cultive ela de uma forma diferente, para que assim ela possa dar fruto. Mas, se mesmo assim eu me esforçando e essa figueira aqui não der frutos, aí sim o Senhor pode cortá-la. Irmãos, essa figueira aqui está mostrando como ele age na minha e na sua vida, de forma misericordiosa, com paciência, intercedendo por nós. Se nós vamos, por exemplo, lá no livro de 1 João, no capítulo 1, nos mostra, dizendo assim, ó, 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, ele quem? Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E no capítulo 2, no verso 1, diz também: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, todavia, se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui Jesus, nessa parábola da figueira estéril, está mostrando assim: olha, Senhor, ainda não é o momento de você cortar essa pessoa, ou dessa pessoa não salvar. Deixe-me ainda trabalhar nessa pessoa através do meu Santo Espírito. Deixe que através de mim eu ainda faça boas obras na vida dessa pessoa, a fim para que ela possa se arrepender e assim possa ser salva. O papel de Jesus hoje é interceder por mim e por você. Será que nós estamos com o coração aberto para receber a graça de Jesus? Ela está disposta a cada dia a nos encontrar. A própria palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Basta nós aceitarmos. E agora, meus irmãos, eu quero ir para a parte central dessa mensagem nessa noite, que está no Evangelho de Lucas, como estamos estudando, a partir do verso 22. Talvez a partir desse verso 22 até o 30 é a parte central
desse capítulo. Lucas 13, 22 diz o seguinte: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Uma pergunta pertinente, talvez essa pessoa estava preocupada se ela estaria salva ou não. Então Jesus, sabiamente, vendo a oportunidade de dar um ensinamento eterno para essa pessoa, respondeu assim, ó: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Por isso vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos, é necessário um esforço também para alcançar o reino dos céus. Nós compreendemos, e a Bíblia é muito clara nisso, em dizer que a salvação ela é unicamente pela graça. Isso a Bíblia deixa muito claro. Somente seremos salvos pela graça. Obras nenhuma têm o poder para nos salvar, porque as nossas obras, como a própria palavra de Deus diz, são como os trapos de imundícia. Mas então, Jesus falando assim, ó, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, que muitos querem, mas poucos poderão. Há um esforço necessário para a salvação. E você pode perguntar, que esforço é esse? Irmãos, o esforço é o arrependimento. É muito difícil, irmãos, nos arrependermos. Porque o arrependimento nos traz mudança. O arrependimento nos traz uma conversão de vida. É por isso que o nome fala é a conversão. É quando nós estávamos seguindo um caminho, numa direção, e através do arrependimento nós convergimos, ou seja, estamos indo para um outro lado. A salvação ela é somente pela graça, porém nós devemos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados para herdarmos o reino dos céus, para que a graça nos encontre. E a partir do verso 25, Jesus continua, né, a ensinar o povo sobre essa questão. Olha só o que diz a partir do verso 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Jesus aqui ele continuava a falar com o povo através de parábolas, dizendo que quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, essa porta é uma ilusão, o fechamento da porta da graça, né? Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Mas aqui Jesus é muito claro e fala assim: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Quão duro, irmão, será para nós que achamos que conhecemos a Deus escutar isso de Jesus, porque não houve de verdade um arrependimento, uma mudança de vida, um novo coração. Então nós, desesperados, a partir do verso 26, poderemos dizer assim: comíamos e bebíamos na tua presença, Senhor, e tu ensinavas em nossas ruas. E no verso 27 diz: mas ele vos dirá: não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, as boas obras que nós fizermos, ou que nós fizemos, de nada valerá se não for, em primeiro lugar, para honrar e glorificar o nome de Deus, e se essas obras também não forem feitas de coração arrependido. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar agora. Muitas vezes nós participamos da obra do Senhor sem estarmos na presença do Senhor da obra. Participamos de cultos, JA, participamos muitas vezes da ADRA, da ASA. Temos tempo ali na igreja, mas tudo de forma automática, por obrigação, às vezes de saco cheio. Damos esmolas, dizimamos, ofertamos, mas sem um real propósito, que é a gratidão, o amor e a obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Se nós não tivermos essa mentalidade, tudo isso que fazemos será uma perda de tempo. Por qual motivo vamos à igreja? Por qual motivo guardamos a palavra do Senhor? É por medo? Por obrigação? Por remorso? Ou porque realmente nós nos arrependemos dos nossos pecados e sentimos a necessidade de estar com Cristo todos os dias, porque Ele é o nosso Pai e é Ele quem nos mantém? No verso 28, diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados de fora. E aqui nós podemos interpretar como estando nos céus os patriarcas e os profetas, e nós que muitas vezes nos inspiramos neles, escutamos e estudamos as histórias deles, muitas vezes falamos, pregamos sobre eles, e nós não estivermos lá também. Ou também podemos interpretar isso como os nossos antepassados, talvez nossos pais, nossos tios, nossos avós, que um dia verdadeiramente se entregaram a Deus, né, e faleceram e estão com a graça de Deus em primeiro lugar, garantidos no reino, mas nós ainda sabemos que ainda falta, talvez aquele pecado acariciado que nós não conseguimos deixar por nós mesmos. Pois é, ainda falta o arrependimento verdadeiro. No verso 29 diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Consigo enxergar nesses versos que no reino dos céus teremos muitas surpresas. Talvez aquela irmãzinha católica, um bandista espírita, que nós nunca imaginávamos que poderia ser salva. Mas ela está lá. Porque no seu íntimo e no último instante, ela se arrependeu verdadeiramente e aceitou a Jesus. Muitas vezes nós, no nosso egoísmo, na nosso achismo, que porque guardamos talvez o sábado, porque temos os 10 mandamentos, porque temos o espírito de profecia, a reforma de saúde, que dizimamos, ofertamos, nós estamos com o nosso lugar guardado nos céus. Irmãos, obras não salvam. O que salva é a graça de Jesus. Porém, a graça de Jesus só nos alcança através do arrependimento verdadeiro. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A salvação, irmãos, não é fácil. É uma renúncia diária. Nós vemos o mundo em que vivemos hoje, onde as distrações são muito fáceis. Hoje tudo nos distrai, o mundo é feito para isso, para nos distrair, para nos tirar do foco. Hoje tudo é fácil. Os prazeres são fáceis. E é cada vez mais difícil tirar um tempo para estar com os joelhos no chão. Cada vez é mais difícil ter um tempo para abrir as Escrituras e conhecer o nosso Senhor. Cada vez é mais difícil apresentarmos Jesus às outras pessoas, porque tudo é muito corrido e nós não temos, e as pessoas também não têm tempo para isso. Hoje também é difícil nós ajudarmos pessoas em suas necessidades, a olharmos para o ministério de Cristo aqui na Terra. Nós vemos que Jesus, antes mesmo, às vezes, de apresentar as verdades do Evangelho, Jesus curava essas pessoas, sanava as necessidades sociais dessas pessoas. E muitas vezes nós queremos já chegar com o Evangelho cru para alguém, empurrando a conversão, e nós acabamos afastando. E por que isso? Por que fazemos isso? Porque muitas vezes não conhecemos como Jesus era. Por quê? Porque nos falta o estudo da Bíblia. Nos falta o arrependimento, para que, através do arrependimento, o Espírito Santo habite em nós e nos faça evangelizar também de uma forma mais adequada, assim como Jesus fazia.
Muitas vezes somos fundamentalistas, assim como eram também, talvez, os fariseus. E Jesus mostrou, ei, não é assim que deve ser. Em primeiro lugar, deve reinar o amor a Deus e o amor ao próximo. Se nós não estamos cheios da graça de Deus, nós não podemos amar, porque nosso coração não sabe amar, um coração pecaminoso. É por isso que nós precisamos de arrependimento. Mais uma vez eu digo, obras não salvam ninguém, mas elas demonstram que nós fomos salvos. E se as nossas obras não glorifiquem a Deus, está glorificando a nós mesmos. A nossa justiça de nada vale. Irmãos, meu apelo para vocês essa noite é que tenhamos um arrependimento verdadeiro. Eu não sei o que passa no seu coração. Eu não sei se talvez você tenha um pecado aí acariciado. Talvez o pecado seja o orgulho. Às vezes o pecado seja essa falta de humildade. Talvez o pecado seja a não busca constante do Espírito de Deus. Talvez nosso pecado seja o fundamentalismo. Irmãos, há solução. Lembremos da parábola da figueira estéril. Jesus quer trabalhar em nós. Ele vive para isso, para interceder por nós. Mas nós precisamos nos esforçar. Há necessidade de um arrependimento. João Batista, antes de Cristo, pregava sobre o arrependimento. Cristo, no seu ministério, também pregava sobre o arrependimento. Após Cristo, Pedro, no Pentecoste, também pregou sobre o arrependimento. Em Atos 2 nós podemos ver isso. E o arrependimento não está tão presente na Bíblia à toa. Deus sabe que a salvação depende disso também. Irmãos, que eu e você possamos nos arrepender a cada dia. Que perante Cristo possamos nos achar imaculados, perfeitos. E a perfeição, como nós sabemos, nos padrões bíblicos, não é ser alguém sem erros, mas ser alguém que reconhece que é pecador e precisa estar aos pés daquele que pode perdoar todas as coisas. Se esse é o seu desejo, como também é o meu, convido que inclua você agora. Ore comigo, pedindo a Deus que tenha misericórdia de cada um de nós. Oremos. Santo Deus, nosso bom Pai que está nos céus, nós nos alegramos ao saber, Pai, que o Senhor vive para interceder por nós. Nós te agradecemos, Pai, por ser um Deus tão bondoso, por nos dar, Pai, oportunidade, pela porta da graça ainda estar aberta. Nós sabemos, Pai, que não durará para sempre. Também não sabemos quando. Podemos, Pai, infelizmente, passar deste mundo em instantes. Nós não sabemos quando. É por isso que nós precisamos, em todo momento, do arrependimento, Senhor. Por isso, nesse momento, queremos colocar os nossos pecados em Tuas mãos. Tu, Senhor, sabe ainda mais do que nós, Pai, do que nós necessitamos pedir perdão. Então, nós te pedimos que Teu Santo Espírito, Senhor, que nos convence do pecado, possa, Senhor, habitar em nós e assim fazer com que lembremos de tudo, Senhor, que temos cometido, que não está de acordo com a Tua vontade, para que, Senhor, humilhados, possamos ajoelhar em Tua presença. Certo, e assim, eu adicionei isso à lista. E assim, Senhor, possamos nos entregar a Ti. Que cada pessoa, Senhor, que está presente aqui, tenha um relacionamento ainda mais forte com o Senhor. Que o Senhor seja a primeira e a última, Senhor, em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, como igreja também, Senhor, para Te adorar. Que ao sairmos daqui possamos sair
ainda mais fortes e firmes na fé do que entramos. Nós, Senhor, nos entregamos em Tua presença e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Obrigado, querido pastor Hélio. Obrigado pela parceria desde o dia 10 de março até agora, juntos aqui na expansão do reino, na região da Nova Inglaterra, Igreja de Framingham. Agradecemos a todos que estão conosco no Brasil, nos Estados Unidos, Cabo Verde, quem estiver agora ao vivo ou assistindo depois, que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Agradecer também a sua família, Hélio, através do seu pai que está conosco. Que Deus abençoe também o seu retorno para que em breve vocês estejam juntos em uma feliz reunião de família, ok? Obrigado por tudo. O Coronel Hélio está com o microfone aberto. Esteja à vontade, Coronel. Seja bem-vindo. Pastor Walter, amigos, meu querido filho, tudo bem? Muito boa noite. Eu quero, pastor Walter, aproveitar o momento para manifestar o nosso agradecimento como família por todos esses dias, a paciência, o cuidado, o carinho, a orientação que o Hélio recebeu nesse período. A gentileza sua, da sua família, a primeira família que o hospedou, enfim, todos esses momentos foram muito importantes, nós acreditamos, para esse processo de formação ministerial que ele está recebendo. E esteja certo, os irmãos que o senhor coordena, que o senhor comanda aí como um pastor de ovelhas, certamente, estejam certos que certamente terão imprimido na experiência dele como um ministro do Santo Evangelho, futuramente, pela graça de Deus, uma parte muito importante para que ele continue servindo ao Senhor da melhor maneira possível. Nós aqui no Brasil, na Igreja Central de Brasília, onde nós frequentamos, estamos à inteira disposição. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado. Privilégio, querido irmão Hélio. Para quem não sabe, há 20 anos, exatos 20 anos, o coronel nos convidou para visitar o quartel que ele era responsável lá na divisa entre Barueri e Osasco. Eu era exatamente o pastor da Igreja Central de Osasco e tive o privilégio de ser convidado por ele para falar aos seus soldados ali no quartel. E 20 anos depois, agora estamos aqui recebendo seu filho para ter este momento prático conosco. É muito interessante essa vida, né? Por uma coincidência até, uma Jesuscidência, a gente poder se reencontrar através do seu filho. E Deus seja louvado. Aqui temos também o Luiz Araújo. Obrigado, pastor, por toda a acolhida ao meu sobrinho, Hélio Fernando. Que Deus continue abençoando seu ministério e as famílias que pastoreia. Muito obrigado. Creio que deva ser o seu irmão, coronel. É Luiz Araújo? Exato. Que privilégio. O tio Beto, muito bom. Que privilégio, então. Estamos em família, Araújo. É isso aí. Então, que Deus abençoe, queridos. Lembrando, amanhã, 6 da manhã, nesses mesmos links, Família Primeiro Encontro. E quarta-feira que vem estaremos aqui novamente para o culto distrital online. E você que está em Framingham ou quer visitar Framingham, venha dar um abraço aqui no pastor Hélio Fernando neste sábado a partir das 10 horas da manhã, o seu último sábado conosco aqui, encerrando o seu período de estágio prático pastoral na área de evangelismo. Neste sábado, 28 de junho, na igreja de Framingham, a partir das 10 horas da manhã, venha aqui dar um abraço no pastor Hélio também, ok? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, um bom descanso e lembrem-se do mais importante, breve Jesus voltará. Uma boa noite a todos. Beijo, filho.